Agora, começando o assunto principal da conversa de hoje, Thalita, Copa do Mundo Feminina. A gente tem muita coisa para falar sobre a Copa que já começou hoje, e é claro, principalmente falar muito da nossa seleção brasileira, né? E a gente estava discutindo aqui nos bastidores muitas pautas, né, do que a gente poderia trazer, como que a gente poderia começar essa conversa de hoje. E a gente achou interessante, Thalita, começar com esse gráfico que mostra assim, a evolução, né, da modalidade, que eu acho que é importante para a gente entender algumas coisas, né? Então, o futebol feminino, que no Brasil era proibido até 1979, né? E que no mundo ele só teve a sua primeira edição de Copa do Mundo em 1991. Então, é muito recente, principalmente, claro, quando a gente compara com a modalidade masculina, que existe desde 1930 a Copa do Mundo, né? Então, a gente tem visto, infelizmente, aí um show de preconceito nas redes sociais, de misoginia. O Casimiro, inclusive, teve que Desativar. desativar aí o chat, né, Matheus, Sim. do seu YouTube, né? Sim. Infelizmente, eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Ver mulher praticando futebol. Eu acho que isso a gente vai ter que lutar bastante. Eu vejo assim que aos poucos está mudando, mas é muito pouco, mas que a gente está conseguindo desenvolver, mostrar para que o futebol é para todos, todo mundo pode praticar futebol. Acho que eu espero que nessa Copa as meninas também transmitem uma mensagem muito legal, que a gente consiga bater esses preconceitos que ainda é muito forte. Infelizmente teve esse caso do Casemiro, né? Teve que desativar o chat durante a transmissão da estreia da Copa, porque tinha mensagens muito preconceituosas para cima das meninas. Então espero que nessa Copa a gente consiga quebrar esses preconceitos, mostrar que, pô, mulher pode jogar futebol sim. Acho que as pessoas têm que mudar os seus pensamentos. Eu acho que a gente está no caminho, mas que ainda é uma briga muito forte. Mas que a gente está nessa luta. Eu acho que Thalita pode até falar um pouco melhor do que a gente sobre isso, né, Thalita? É muito, muito louco pensar, né? Quando o Brasil estava caminhando para ser tetra, 3 anos antes aconteceu a primeira Copa do Mundo feminina. Então, assim, já começa por esse ponto. Acho que é bem ilustrativo, assim, né? Quando o masculino estava indo caminhar para o seu quarto título mundial, a seleção feminina estava estreando uma Copa que foi em 91, foi lá na China. Então, assim, foram anos de proibição. Teve um decreto, né, o presidente Getúlio Vargas ele publicou um decreto dizendo que as mulheres não é permitida a prática de desportos incompatíveis com a sua natureza. E entre esses desportos estava o futebol, que na época eles consideravam incompatíveis à natureza feminina, tudo aquilo que fosse muito, aspas, agressivo, que as mulheres fugissem daquela coisa recatada do lar, né? Então, assim, o futebol estava nessa lista e era uma proibição mesmo, era considerado um crime. Então, por muitos anos isso foi proibido. Em 79 esse decreto cai, mas a CDB ela só vai realmente publicar isso, permitir em 81, 82, é uma coisa assim. Então, assim, foram muitos anos de proibição. Então, você atrasa o desenvolvimento de um futebol completamente, de uma modalidade. Todo esse período que ele foi proibido, que poderia estar acontecendo os avanços, ele não aconteceu. Então, assim, agora que a gente está começando a ver esse desenvolvimento, não só do público começar a acompanhar, de entender, de conseguir gostar da modalidade e tudo mais, porque ela tem as suas diferenças em relação ao que está acostumado o futebol masculino, mas também da própria modalidade de se desenvolver, né? Jogadoras com equipes de base, que é fundamental no futebol como um todo, criar equipes de base do futebol feminino, investimento tecnológico mesmo, de saúde e performance, né, tecnologia no futebol feminino para você conseguir ampliar aqueles dados que são tão comuns no masculino, não existem na maioria das equipes do feminino.
Em 2019, a CBF foi obrigada a colocar uma lei para obrigar os times da Série A a manterem times de futebol feminino, porque se não fosse por isso, a gente não teria. Então, Botafogo, Vasco e Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tinham equipes de futebol feminino. Então, só começaram a ter em 2019 porque a CBF falou, olha, vocês têm ou vocês não vão participar das competições. Foi obrigado. Então, assim, eu lembro muito bem disso no Botafogo, por exemplo, e isso aconteceu em todas as equipes da Série A, com exceção de algumas como Santos, Corinthians, né, que já tinham equipes de futebol feminino, Flamengo também já tinha, porque a maioria das equipes masculinas não tinham equipes de futebol feminino, e só tem hoje porque elas são realmente obrigadas. Então eu lembro do Botafogo, uma semana antes da estreia do Campeonato Brasileiro A2, fez um time de futebol feminino, né, se uniu com uma equipe que já existia, e aí se inscreveu na competição, porque senão o time masculino ia sofrer com punições. Então, assim, tem tanta coisa ainda para a gente andar por conta dessas proibições, por conta da falta de interesse também, não só dos clubes, mas também, principalmente, da Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, tem tanta coisa para avançar. Então, é natural que ainda tenham coisas que a gente não vai estar acostumado. Essa Copa do Mundo agora, ela vai ter ainda mais audiência, tá tendo muita audiência, tem muito público que gosta, assim, de futebol feminino. Isso daí não é discutível, existe sim, tem muita gente que assiste. Então, assim, já não é de hoje, já desde a última Copa já teve esse boom de público, e essa Copa eu creio que vai ser ainda maior em relação a isso. O jogo hoje da Austrália com a Irlanda teve mais de 75 mil pessoas, foi o recorde. Então, assim, é natural que existam alguns estranhamentos, qualquer um tem estranhamentos com modalidades que não está tão acostumado a acompanhar, mas que bom que vai ser transmitido na televisão, principalmente os jogos da seleção feminina, né, na TV aberta, e é muito bom que as pessoas vejam, que elas acompanhem, que elas percebam que os times masculinos que elas acompanham também têm equipes femininas. Então, assim, acho que tudo é um processo, e acho que nessa Copa a gente vai conseguir melhorar ainda mais do que a gente já conseguiu alcançar na Copa de 2019, né? A Nanda está comentando aqui, ó, mulher pode jogar sim, mulher pode falar de futebol sim, que todos esses preconceitos possam acabar de vez. A Fernanda, que foi inclusive a nossa convidada de semana passada, está mandando um abraço aqui para a Conversa Esportiva, e para a Thalita, que ela diz aqui, Thalita, que admira demais o seu trabalho. Obrigada. Grande abraço, Nanda. Boa, Nanda.